Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a adaptação de jogos comerciais para uso em sala de aula. Você, ao longo dessa jornada, já pensou sobre o processo de construção, da criação do seu próprio jogo, ou o seu jogo digital, ou o seu jogo analógico, mas alguns professores, alguns instrutores têm algumas dificuldades, e aí a opção que nós podemos apresentar é utilizar um jogo que já existe. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Veja comigo a frase preliminar, e a partir dela a gente vai avançar um pouquinho sobre alguns elementos importantes. A adaptação de jogos comerciais para uso em sala de aula é uma abordagem criativa que pode tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e envolvente para os estudantes, para os alunos, para as alunas, dentro aqui dessa organização. Ao selecionar jogos comerciais que se alinham com os objetivos educacionais e modificá-los para atender às necessidades específicas na sala de aula, professores podem promover o interesse dos alunos e facilitar a aprendizagem de conceitos complexos, que realmente nós estamos trabalhando. A primeira preocupação que nós devemos ter é a seleção cuidadosa do jogo. Veja, é importante escolher um jogo comercial que esteja relacionado ao conteúdo curricular e que ofereça a oportunidade de aprendizagem para os alunos, para as alunas. A seleção cuidadosa do jogo é uma etapa fundamental para garantir que a experiência de aprendizado seja eficaz e alinhada com os objetivos educacionais. Os professores devem considerar jogos comerciais que sejam relevantes para o conteúdo curricular, que proporcionem oportunidades de aprendizagem para os alunos. Por exemplo, um professor de história pode utilizar um jogo de estratégia como o Civilization para ensinar sobre o desenvolvimento de civilizações ao longo do tempo. Durante o jogo, os alunos têm a oportunidade de aprender sobre diferentes culturas, suas características e tecnologias, bem como estratégias militares e diplomáticas empregadas em diferentes períodos históricos. Além disso, o jogo permite que os alunos experimentem as consequências das suas decisões ao longo do tempo, que pode levar às discussões sobre escolhas históricas e influência na trajetória das civilizações. Ou seja, esse projeto, o Civilization, ele pode proporcionar uma experiência de aprendizagem prática e envolvente para os estudantes, enquanto eles exploram o conteúdo histórico, né, nesse ambiente de jogo. Outra questão que nós podemos colocar, importante, né, nessa escolha, é a definição de objetivos de aprendizagem. Vamos ver? Antes de introduzir um jogo comercial em sala de aula, os professores devem definir claramente os objetivos de aprendizagem para garantir que a experiência de jogo seja educacional. Esse é um ponto muito importante. Então, por exemplo, um jogo de exploração espacial, como o Kerbal Space Program, o professor pode estabelecer objetivos de aprendizagem relacionados a conceitos física, órbita ou engenharia espacial. Por meio das atividades do jogo, os alunos podem aprender sobre órbitas, sobre trajetórias de voo e cálculos de transferência entre os planetas. Ao definir objetivos específicos, o professor pode orientar os alunos a realizar tarefas ou missões dentro do jogo que estejam alinhadas com esses objetivos. Isso pode incluir lançar foguetes com cargas úteis específicas, realizar pousos controlados em outros planetas ou testar diferentes estratégias de voo. Ao usar o jogo como uma ferramenta de ensino, os estudantes têm a oportunidade de experimentar conceitos complexos em um ambiente seguro e interativo. Pode melhorar a compreensão e a retenção do conhecimento técnico, enquanto mantém os alunos engajados e motivados em realizar a experiência, né, experimentando. Segundo, modificação de regra e conteúdo. Adaptações podem ser feitas nas regras ou no conteúdo do jogo para torná-lo mais relevante para o contexto educativo e para os objetivos de aprendizagem. Então, realizar algumas alterações eu vejo com bons olhos. Né? Então, por exemplo, em um jogo de cartas como o Magic, o professor pode modificar as regras para formar, para focar em conceitos de matemática, como probabilidade e estatística. Então, durante os alunos podem analisar a probabilidade de tirar cartas específicas ou calcular a chance de sucesso
determinadas estratégias. Essas adaptações ajudam a integrar o jogo ao conteúdo curricular de matemática, tornando a experiência muito mais significativa para os alunos. Além disso, a incorporação de atividades complementares pode aprofundar o aprendizado e fornecer um contexto adicional à experiência do jogo. Então, por exemplo, após jogar Minecraft, os alunos podem ser incentivados a escrever sobre os métodos de construção sustentável usados no jogo, ou realizar uma pesquisa sobre biomas e ecossistemas representados no ambiente virtual. Essas atividades complementares ajudam a consolidar os conceitos aprendidos durante o jogo e estimulam habilidades adicionais, como escrita, pesquisa e análise crítica, que é um aspecto de extrema relevância que nós devemos abordar, né, durante essas experiências de jogo. Ao combinar o jogo com atividades extracurriculares, nós podemos criar uma experiência de aprendizagem abrangente e envolvente é, com esse aluno. Seguindo, monitoramento e avaliação, que é, inclusive, o nosso último slide aqui dentro dessa proposta. O último texto diz o seguinte: os professores devem monitorar o progresso dos alunos durante o jogo e fornecer feedback construtivo para ajudar os alunos a atingir os objetivos de aprendizagem que nós estamos apresentando. Monitoramento e avaliação, eles são componentes essenciais para garantir que os alunos estejam progredindo e atingindo os objetivos de aprendizagem enquanto eles participam de jogos em sala de aula. Nós podemos observar o desempenho dos estudantes durante o jogo, identificar suas habilidades, as suas dificuldades e fornecer feedback construtivo para ajudar o aluno a aprender e a crescer, né, dentro aqui dessa proposta. O feedback fornecido durante o jogo, ele pode ser imediato, ajudando o estudante a corrigir erros e aprimorar suas estratégias, ou pode ser mais reflexivo, incentivando o estudante a pensar sobre as suas decisões, ou pode ser mais direcionado, né, para que ele possa refletir e trazer as consequências históricas, trazer essa abordagem e promover esse debate com a turma. Ao combinar o monitoramento com avaliações formais e informais, nós podemos obter uma visão abrangente do progresso do estudante e ajudá-los a desenvolver uma compreensão mais profunda do conteúdo curricular. Perceba que adaptar jogos comerciais para uso em sala de aula pode nos ajudar, nos auxiliar aqui nesse processo de construção e criação do jogo. Nós podemos aproveitar o apelo desses jogos para motivar o estudante e facilitar a aprendizagem de conceitos de maneira lúdica e envolvente dentro dessa abordagem. Nós finalizamos essa nossa discussão e na próxima aula nós vamos falar sobre a avaliação de jogos educacionais, métricas e indicadores. Como avaliar se o projeto é satisfatório ou não, se nós conseguimos cumprir os nossos objetivos ou precisamos rever a nossa proposta. É justamente sobre isso que nós vamos abordar na próxima aula. Por enquanto, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!